Fala galera, parceiros, amigos, seguidores, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. O vídeo de hoje é um vídeo resposta às perguntas que me foram feitas em uma live que eu acabei de fazer, colando dois aquários grandes que eu fiz lá na área externa da minha casa. Então eu não tinha como estar aí praticamente trabalhando, colando os aquários e respondendo as perguntas que me foram feitas, tá? Então estou fazendo esse vídeo aqui para responder as perguntas que foram feitas durante a live, durante a hora que eu estava colando os aquários, e eu não poderia, obviamente, estar respondendo a todos, certo? Agradeço a todos vocês que assistiram, agradeço a todos vocês que deixaram comentários no chat, todos que deixaram um salve, todos que deixaram aí o seu boa noite, todos que deixaram uma saudação. Muitíssimo obrigado a vocês, eu leio todos os comentários, certo? Guardo com muito carinho todos os comentários que vocês deixam para mim. Tá? A postagem do comentário de vocês é muito importante, a audiência de vocês é muito importante, vocês sabem que eu valorizo muito isso, tá? Mas aqui eu só vou estar respondendo as perguntas, digamos assim, um pouco mais técnicas, né? E as perguntas que tem um assunto relacionado à colagem e fabricação de aquários, certo? Então, para não deixar o pessoal no vácuo, para não deixar o pessoal sem resposta, vou estar respondendo as perguntas que chegaram aí, que foram feitas para mim, mas agradeço de coração a todos os comentários que vocês deixaram, todos os boa noites, enfim, mas infelizmente eu não vou estar lendo todos eles aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande e muito maçante, certo? Então, sem mais delongas, vamos responder aí as perguntas que eu já selecionei, já deixei separadinho aqui, tá? Para as pessoas não, para esclarecer as dúvidas das pessoas e as pessoas não ficarem no vácuo, por assim dizer, certo? Então vamos lá. O Nikov pergunta: um aquário com vidro do fundo, base, com a espessura correta, consegue ficar sobre algo sem encostar o fundo totalmente? Exemplo, em cima de duas pilastras? Olha, cara, é uma pergunta muito boa, tá? Realmente é uma pergunta um pouco ampla e não dá para me responder com certeza para você. Por quê? Isso vai depender muito de ponto de apoio, que é uma coisa muito importante na fabricação, principalmente na fabricação de móveis de aquário, tá? Eu não sou engenheiro, não sou formado nem nada, mas eu estudei bastante a respeito de ponto de apoio para começar a estar fazendo a fabricação de aquários e a fabricação de móveis também, tá? Então, desde que bem apoiado em alguns pontos, você consegue sim manter um aquário com uma certa tranquilidade e segurança. Ele não precisa estar totalmente apoiado em cima de um tampo, tá? Mesmo porque esse tampo ele não está totalmente apoiado em cima de alguma coisa. Sempre existem algumas colunas, alguns pilares, por assim dizer, que apoiam os pontos de apoio do móvel. Então eu posso dizer para você que se você dividir esse móvel em 3 ou mais pontos de apoio bem divididos, esses pontos de apoio tiverem uma certa extensão, uma certa largura, você consegue sim fazer o apoio, mas aí teria que estudar caso a caso em relação a isso de quais são o tamanho dessas pilastras, quais são as larguras, qual é o tamanho do seu aquário, enfim, aonde essas pilastras estarão localizadas, certo? É uma pergunta muito ampla, eu não posso responder se dá ou não dá, teria que analisar o caso a fundo, certo? Felipe Vinec pergunta: a fita amarela é para delimitar o silicone? Sim, a fita amarela que eu colo é para delimitar o silicone, para não lambuzar e para ficar aquela colagem bem retinha, bem bonitinha, certo? Eu recomendo muito que usem. E a chave principal é usar uma fita crepe de boa qualidade, tá? Use uma fita crepe da linha automotiva, de preferência da 3M, sem pagar pau para a marca aqui, porque é uma fita que cola muito bem, que não deixa resíduo e que na hora de você soltar ela não vai soltar em pedaços, tá? Ou usa uma fita crepe 3M ou sinceramente não usa, porque vai te dar muita dor de cabeça, tanto na hora de colar quanto na hora de tirar, certo? O Fúria Gerald pergunta: um aquário feito com 8 mm de 120 litros, trava em cima e embaixo, será que é seguro? Se ele não ultrapassar 50 centímetros de altura, sim, sem problema nenhum, tá? O Alexandre Cavalli, boa noite, Moisés. Esse paninho que você usa para limpar os vidros, tem algum produto nele? Sim, álcool. Pode ser o álcool em líquido mesmo, o álcool etílico, né? Eu costumo usar o etanol, o álcool de posto mesmo, como eu uso muito, né? E ele atende muito bem, sabe? Por que álcool? Porque é um líquido, ele é muito volátil ou volúvel, não sei. Mas eu sei que assim, você passa, ele limpa bem e ele evapora e não deixa nenhum resíduo. Isso que é importante, tá? Já teve história de uma pessoa que usou querosene para limpar os vidros na hora de fazer uma colagem e obviamente o silicone não segurou e esse aquário abriu, tá?
Guilherme Bueno, você usa cortador de vidro, recomenda algum? Eu uso ou o Toyo, o TC90 ou o Mitsubishi. São dois cortadores muito bons e me atendem muito bem, tá? Osés Pinheiro de Oliveira. Qual parte do aquário você menos gosta de fazer, tirando a bota, que você já falou que é chato pra caramba? Cara, na verdade, bota ela é chata porque ela envolve muita coisa, cara. Cara, você tem que pegar a broca pra fazer a furação das flanges, aí você vai ter que usar as flanges. Aí vai ter que fazer, dependendo da bota, tem parte de tubulação de PVC também. Aí faz todos aqueles retalhinhos de vidro dentro da bota, tem todo um esquema ali para a bota não ficar com barulho. Aí você terminou a bota, você tem que fazer a gradinha ali para a água cair. Então, cara, eu uso praticamente todas as ferramentas que eu tenho, eu uso pra fazer bota. Então é um trabalho demorado, tá? Que eu não gosto muito de fazer, mas tem que fazer e tem que ficar um troço muito bem feito para não dar barulho e para a pessoa sair satisfeita com o seu aquário, tá? Fora a bota, uma coisa que eu não gosto de fazer é a limpeza final do aquário, tá? Assim, obviamente depois que eu termino o aquário tem que ficar absolutamente limpo e impecável para a pessoa que vem aqui buscar, ou para eu mandar para essa pessoa, ou para ir para alguma loja, né? Então essa limpeza final é uma coisa que eu não gosto. Parece que assim, eu tenho meio que um toque, então parece que eu limpo e sempre vou ver uma sujeirinha, sempre vou ver um cisquinho. É bem complicado, é uma coisa que eu não gosto, mas tem que fazer, né? Sérgio Reis pergunta lá, fala, mas esse silicone que você usa para aquários é o mesmo para aquatanques, vidro com granito? Sim, é o mesmo silicone. Não compro dois tipos de silicone para fazer essas coisas. Já colei muito vidro em granito, no caso na janela ali, porque na verdade o silicone na colagem de um aquatanque, ele não serve para colar o vidro, ele simplesmente para selar, tá? Simplesmente para vedar, para não dar vazamento. A coisa de colagem, ele não sofre pressão a ponto de precisar segurar o vidro no lugar. Ele sofre porque a pressão é contra, né, o encaixe ali do vidro. No meu vídeo de como colar vidro na alvenaria, eu explico bem a respeito disso, tá? Mas ele tem uma função mais de selante como de cola, por assim dizer. E obviamente, né, o silicone ele não é uma cola, ele é um selante, tá? Juca Maia, vidro de 10 mm cortado comum. Dá para cortar? Chapa de 1,30 por 80, queria deixar com 1,30 por 50. Se usar uma cama box como apoio sem colchão, dá para cortar? Cara, dá para cortar, sim. Você tirar uma fatia de 30 centímetros de um vidro de 1,30 não é difícil, tá? Sempre é muito importante para você fazer o corte de vidro em uma superfície plana e muito firme. Ela não pode, né, na hora que você fizer força, ela não pode envergar ou nada assim, porque não, na hora de lascar o vidro vai dar muito problema. Aí você fala da sua cama box, não sei exatamente como é a sua cama box, se ela é muito firme, mas eu recomendaria você uma mesa muito firme e com um pedaço de carpê em cima, que é a melhor coisa que tem para cortar vidro. Todos os vidraceiros têm uma mesa de madeira com um carpê em cima, tá? Wilson Roberto Cavaliari, boa noite, gostaria de fazer meu primeiro aquário. Nos vidros laterais deve ser descontada a espessura dos vidros frontal e traseiro? Sim, é mais ou menos essa forma que você tem que ter. Se você vai colar, mas tudo depende da maneira que você vai fazer a colagem. Tem a colagem sobre os vidros do fundo, sobre o vidro do fundo, tem as colagens em volta do vidro do fundo, então depende muito da maneira que você vai colar. Se você vai colar sobre os vidros do fundo, sim, você desconta 2 vezes a espessura dos vidros nos vidros laterais, certo? Vovô Legal pergunta lá, vidro 12 mm pode ser utilizado no aquário de 1,90, 55, 70? Se você puder fazer em 15, é muito melhor, tá? Eu sempre vou recomendar uma espessura de vidro maior do que o recomendado. Mas 1,90, 55, 70, bem colado, bem travado e muito bem feito, vai aguentar sim o vidro 12, certo? Aurélio Filho pergunta também, Moisés, uma vez você disse que a colagem do aquário você começa pelas travas. Por que nesse aquário de 1,20 m você não fez isso? Na verdade não é de 1,20 m, é 1,40 m, tá? Cada fabricante tem a sua maneira de colar, tem o seu método, tem a sua maneira de estar trabalhando em cima da colagem de vidros, tá? Eu gosto sim, em aquários maiores de 80 centímetros, sempre começar pela colagem das travas do fundo, tá? É um pouco mais fácil pra mim e eu já me acostumei com isso. E a grande maioria dos aquários eu faço isso. Por que eu não fiz nesse? Porque nesse eu ainda não decidi se será SAMP sexto vidro ou se vai ser com bota, coleta, ladrão e retorno para SAMP embaixo, tá? E se eu colasse já as travas, ia me atrapalhar para mim fazer uma coisa ou outra. Então eu prefiro agora decidir o que eu vou fazer, aí eu faço primeiro o SAMP sexto vidro, depois eu faço o travamento embaixo. Para bota, coleta e ladrão, mesma coisa. Então, por isso que nesse eu não comecei a colar pelas travas, mas normalmente eu começo colando pelas travas, certo?
Bom, galera, então foi isso. Essas foram as perguntas que me fizeram aí durante as 2 horas de live que eu estava fazendo a fabricação dos 2 aquários. Agradeço a todos vocês que deixaram as perguntas aí. Fiquem ligados. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, clica no brasãozinho, cantinho inferior direito da tela, porque essas lives são bem surpresas, nunca tem dia e hora determinada, elas sempre acontecem e é sempre desse jeito. A live acontece, a live é para quem assistiu ao vivo, ela fica 1 ou 2 dias no YouTube e depois ela é retirada, ou seja, é um conteúdo exclusivo para quem é membro e para quem acompanha aí o canal Aquarismo Fácil, certo? Para demais dúvidas, para demais perguntas, nossas lives todas as quintas-feiras a partir das 21 horas, tá? Participem, mais de 5 anos já nativa, e quem quiser me seguir no Instagram, segue lá, @moisésdegama, onde eu posto alguns pequenos conteúdos que não vale a pena trazer para o YouTube. Inclusive eu vou estar postando lá no Instagram o uso da ferramenta que eu usei nessa live e que praticamente deu ruim, por assim dizer, né? Então eu vou estar postando um videozinho lá do uso dessa ferramenta lá no Instagram e mostrando o outro lado da utilização dessa ferramenta, que sim, é uma ferramenta muito boa, e mais uma vez muito obrigado pelo presente que a pessoa me enviou, certo? Então, no mais, grande abraço a todos e até quinta-feira na nossa tradicional live.